A paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim. Espero que você receba a visita do nosso Deus, que acalma a tempestade, que aquieta o mar, que dá ordem e tudo se tranquiliza, tudo se normaliza e tem bonança e tem festa e chega seguro do outro lado para cumprir o propósito, a missão que o Senhor nos confiou nesta terra. Meu irmão, minha irmã, passamos, enfrentamos tribulações, adversidades, situações contrárias, porque fomos escolhidos, somos chamados, amados, perdoados pelo nosso Deus para cumprir um lindo propósito aqui na terra. A sua vinda aqui, meu irmão, minha irmã, não é à toa, não é por acaso, não foi por algo que não deu certo, não. Você veio porque o Senhor te permitiu chegar aqui, o Senhor te enviou aqui porque Ele tem algo com você, algo especial para operar em você e também através de você. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem os escolhidos do Senhor, os homens e as mulheres de Deus que vão fazer algo lindo para a glória do nome do nosso Deus aqui na terra, vão ser canal de bênção, vão ser deixados ser usados pelo nosso Deus, ser instrumentos do Senhor. Tem profetas verdadeiros, meu irmão, minha irmã, tem os remanescentes, tem aqueles que não se dobraram e não beijaram a Baal, mas que obedecem ao Senhor em tudo, que ouvem, reconhecem e obedecem à voz do nosso Deus. É muito triste a gente ver tantos escândalos envolvendo as pessoas, as igrejas, mas aonde tem o ser humano, onde tem o homem, meu irmão, minha irmã, há falhas, há sim momentos sim de corrupção, há muitas coisas. Por quê? Porque o homem é falho, mas o nosso Deus, esse não. Ele não falha, ele não mente, ele não se atrasa, mas ele sempre chega na hora certa, na hora exata. Eu e você até achamos que não vai mais dar jeito, que não vai mais dar certo, que não vai mais dar tempo, mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Para ele, meu irmão, minha irmã, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. O nosso Deus, ele não tem problema com a questão de tempo. Ele não conta o tempo como nós contamos e ele não é como nós somos. Nós somos ansiosos, nós somos falhos, somos corruptíveis, somos pecadores, somos seres humanos. Muitas vezes deixamos a carne falar mais do que o espírito, alimentamos muito mais a carne. Como é isso, Luzimar? A carne é o que você vê, o que você faz, o que você diz, aquilo que você alimenta a tua carne, o teu corpo que quer pecar, a natureza pecaminosa, que quer fazer as coisas que nós sabemos que não agrada ao nosso Deus. Todos nós temos consciência, meu irmão, minha irmã, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, do que agrada e do que desagrada ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. O único na Bíblia que chama de Senhor com S minúsculo, porque o Senhor com S maiúsculo é só o nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiro. É Mamon, que é o Deus do dinheiro. Quantas coisas terríveis acontecem por causa do dinheiro, mas não era para ser assim, meu irmão, minha irmã. Quanto mais você tivesse, quanto mais Deus te abençoasse, era para você ser grato e abençoar e devolver também para Deus aquilo que já é dele. Porque se você for ler em Gênesis, meu irmão, minha irmã, você vai ver quem foi que fez todas as coisas. Só tem um, o Criador, fez os céus, a terra e tudo que nela há. É o nosso Deus poderoso que fez. Então, ele não precisa de nada, mas a própria palavra do Senhor nos diz: trazei os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para manutenção da casa do Senhor.
É muito sério o que as pessoas estão fazendo e falando e estão levando os outros a fazer, tomar atitudes erradas, pecando contra o nosso Deus por falta de conhecimento, porque não querem buscar nas escrituras, não querem ter o conhecimento, o entendimento, não querem ter a sabedoria, querem só ouvir e se acham que estão fazendo o que é certo. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com que tipo de pessoas você está ouvindo e atitudes que você está tomando, saindo muitas vezes da presença do Senhor, da casa do Senhor, da vontade do Senhor, para ir se arriscar, sair do aprisco seguro do nosso Deus, que é o nosso bom pastor e deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele tem cuidado de nós, muito cuidado, porque agora, nos últimos tempos, vão aparecer muitas coisas. E se você tiver alicerçado aqui na palavra do Senhor, na rocha, você não vai ser levado, a tua casa não vai ser destruída, como a casa que é construída sobre a areia. Nós temos que cuidar, meu irmão, minha irmã, do templo que é do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo, mas também cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Nós temos que fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Nós devemos nos alimentar de coisas boas, espiritualmente falando, de louvores, de oração, de palavra, intimidade com o nosso Deus, jejum, consagração, renúncia, obediência, votos, campanhas. É isso que nós devemos fazer para alegrar o coração do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo pode em muito em seus efeitos. Quem é que é justo, Luzimar? Só tem um justo juiz, que é o nosso Deus, mas aqui, aqueles que obedecem, aqueles que andam na sinceridade, na verdade, testemunhando aquilo que ele vive, eles também podem ser chamados de justos, porque eles estão procurando servir ao nosso Deus, fazer a vontade do nosso Deus. E só o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, que tem a balança que pode julgar. Muitos querem até aparecer, muitos querem fazer como o próprio Jesus diz, que nós não sejamos como os fariseus, como os hipócritas, que nas suas sinagogas oram em pé para que todos vejam, mas que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar em secreto com o Pai, que no secreto Ele nos vê. Por isso, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com aqueles que estão se exaltando, porque quem serve ao Senhor cada vez mais se torna humilde, porque sabe que dele não vem nada. Tudo vem de Deus, tudo vem do Pai. E se dele, do nosso Deus, não nos for dado, nós não temos nada. Tudo aqui é do Senhor, a palavra é do Senhor, os milagres quem faz é o Senhor, as curas, as libertações, tudo é o nosso Deus que opera através do seu Espírito Santo. Nós não temos poder sobre nada, meu irmão, minha irmã. Quem tem poder é o nosso Deus e o nosso Jesus Cristo de Nazaré, como está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nosso Deus, o nosso Jesus é tudo que eu e você precisamos. O nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai amoroso, ele foi capaz, por amor a nós, de enviar o seu Filho unigênito, primogênito, para vir salvar a mim e a você, perdoar os nossos pecados. Tinha uma culpa, tinha uma dívida muito grande, que nem todos os tesouros aqui da terra, todos juntos, poderiam pagar a dívida de nenhum de nós. Essa dívida só poderia ser paga com sangue inocente, porque assim, meu irmão, minha irmã, como nós temos leis aqui, como nós temos pessoas que eles têm patamares elevados,
Também existe isso no céu, também existe nas regiões celestiais. Tem sim as leis para serem cumpridas e nós não podemos defraudar nenhuma dessas leis. E assim aconteceu quando o pecado veio, nós erramos e fomos destituídos da glória. Não tínhamos mais direito à vida eterna até que fosse pago esse alto preço, essa dívida, e não teve quem quisesse vir por nós, a não ser Jesus, que disse: por amor ao Pai, a Deus, seu Pai, e por amor a nós, ele veio, pagou um alto preço, e nós devemos ser gratos diariamente, constantemente. Muitos esquecem de agradecer e murmuram, e olha o que é que o nosso Deus, o nosso Jesus é para nós: maravilhoso, conselheiro. Se você está precisando de conselho, pede conselho ao teu Deus, pede conselho a Jesus, porque ele sim tem um bom conselho para nos dar. Deus forte, ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o grande, o eu sou. Tudo o que nós precisamos, o nosso Deus é. Basta buscá-lo. Pai da eternidade e príncipe da paz. Está precisando de paz? Ele é a paz e só ele pode te dar a paz que ninguém mais pode te dar, que nem o mundo inteiro pode te dar, mas ele sim pode te dar. E aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, nos diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. Qual é o nome que tem poder, Luzimar? Somente o nome de Jesus. Chama por ele, pede por ele, suplica a ele, que ele vai te atender, ele vem te socorrer, porque Deus o exaltou, porque ele obedeceu ao Pai até morte de cruz. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro para obedecer ao Pai. E se nós temos, meu irmão, minha irmã, que imitar alguém, vamos cumprir o que a palavra do Senhor nos diz. Imitemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo ele nos mostrou como devemos ser obedientes ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, continue nos abençoando poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.